Bom, vamos seguir aqui a programação do workshop de 10 anos do Bate-Papo com Netuno. E a gente pensou, quando a gente montou essa programação, em encerrar com uma palestra muito interessante de alguém que a gente admira muito e uma dor até interna, assim, que a gente tem, né, dentro da equipe, né, que é um pouco essa falta, a gente dá pescoçada entre a gente e a gente sente que a gente também não tem uma diversidade dentro das fundadoras, dentro da equipe do Bate-Papo com Netuno. E aí, com muito carinho, assim, a gente quis trazer a Bárbara para falar um pouco dessa ação dela na diversidade, nessa luta pela diversidade. Eu falei, Bárbara, pode puxar nossa orelha. A gente sabe que a gente não tem, estamos buscando, mas não é fácil. Para quem não conhece, eu poderia falar apenas que a Bárbara é sereia, cientista. Ela me pediu se ela podia começar a assinar como sereia cientista. Eu falei, Bárbara, lógico. E Jedi. E aí eu deixo o Jedi para ela explicar, que vai ter muito a ver com a fala dela. Mas a Bárbara é bióloga, mestre e doutora pela Oceanografia da Federal de Pernambuco. É pesquisadora do Pacto do Mar, agora aqui pertinho da gente, na Unifesp, pelo Maré de Ciência. Membro da Secretaria Executiva da Liga das Mulheres pelo Oceano e coordenadora nacional do Black Women in Ecology and Evolution and Marine Science. E do jeito que a gente gosta de falar, é sereia, cientista e Jedi. Seja bem-vinda, Bárbara. Boa tarde a todos, todas e todes, pessoal que está também online. Eu sou uma mulher negra nordestina, baixinha, gorda, estou usando uma calça azul e uma camisa que eu vi inspirada na sereia, tentando trazer escamas para brilhar um pouco para vocês e para esse momento de festa, né? Agradeço demais o convite para estar aqui. Eu sigo o Bate-Papo com Netuno já há algum tempo, não desde o início, mas intensificou bastante durante a pandemia, né? Eu querendo trabalhar junto, inclusive até a gente chegou a colaborar num post do blog, eu fiquei toda orgulhosa que tem lá um post, mas eu trouxe, quando a Jana me convidou, aí eu, eita, o que eu vou falar, o que eu vou contar, né? Como que eu vou trazer? E estava muito latente em mim a questão de falar da minha jornada e de como eu tenho trabalhado essas questões, né, de divulgar ciência exclusivamente ou trazendo junto as mulheres negras para jogar. Então, eu pensei nisso daí porque é um resgate, né? O que foi essa viagem transatlântica, né, lá do Golfo do Benin até a Baía de Tamandaré, que foi o lugar onde eu mergulhei pela primeira vez quando eu tinha 6 meses de idade. Na verdade, em Pernambuco, eu sou pernambucana, e eu fiz também especialização e mestrado lá na UFPE e trabalhei lá em Tamandaré, então também tem muito resgate da coisa da ciência em Tamandaré também. Bom, mas eu quero, né, começar falando do ano de 2020, a gente estava lá na pandemia, e como que eu comecei a pensar, né, sobre essas questões de diversidade. E foi, né, naquele mundo que a gente vivia online durante um workshop parecido com esse, só que online, porque estava todo mundo trancado em casa. E adivinha quem estava lá? Ju está online aí? A Ju deu a primeira palestra nessa mesa, que era de representatividade, falando questões de gênero. E a fala dela foi incrível. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi uma mulher reconhecendo o privilégio dela de mulher branca, de estar ali falando. Então eu fiquei, nossa, alguém reconhece isso, gente, que incrível. E aí a Ju também trouxe questões muito bacanas sobre a gente precisa não buscar igualdade, a gente precisa buscar equidade. Então foi muito legal quando ela trouxe essa questão desse conceito que não é a questão de todo mundo ter acesso ao recurso,
né? É que, na verdade, o recurso seja distribuído de acordo com as necessidades das pessoas, né? Então, a gente precisa, de fato, que o tamboretezinho, o banquinho, o caixote, seja distribuído de acordo com a necessidade de cada um. Porém, a gente sabe que a gente vive num mundo onde isso não é suficiente, porque a gente tem diferentes corpos, nós somos diferentes pessoas, né? Então, às vezes, esse recurso... E na verdade, olha, isso é diferente. E na verdade é isso. Então a gente não basta a gente querer que esse recurso seja um recurso para cada um. Não basta que a gente queira que esse recurso seja distribuído de acordo com o que a gente precisa. Mas a gente precisa atentar que, às vezes, o recurso que a gente precisa distribuir precisa atender diferentes necessidades, né? Eu gosto muito dessa imagem porque está um pouco mais diversa, né? A gente está tentando ser incluída, mas ainda assim ela está longe do ideal. Por que será? Porque a gente ainda tem uma grande barreira, e o que a gente precisa, na verdade, é lutar para remover as barreiras, quer seja na ciência, quer seja na vida, para que a gente, na verdade, nem precise correr atrás dos recursos, né? Que se a gente consegue tirar essa barreira, todo mundo vai ter, nas suas necessidades, nas suas particularidades, condições, né, de fazer um trabalho, de fazer uma pesquisa. Então, isso é muito importante. Só que a gente sabe que a realidade não é assim, né, gente? O que a gente espera é que, tipo assim, ó, a galera da USP, a galera de Pernambuco, eu só catucando, né, Jana? É engraçado, quando eu vim, eu sentei lá no cantinho, e eu digo, gente, eu vou falar no auditório da USP. A pessoa vem, né? Eu não fiz a sonografia e graduação, porque na época que eu fiz graduação não tinha ainda, era só pós-graduação na UFPE. E aí depois que eu comecei a fazer, eu falei, nossa, mas o nosso departamento de pós-graduação também é importante, só que a gente tem tanto aquela visão, USP, moral, né? E aqui eu disse, meu Deus, eu vou ter que treinar para dizer que eu sou da UFPE. Né? Era uma coisa muito bloqueio, realmente, assim, de profissional que surge dessa diferença regional que a gente muitas vezes não fala, né? As realidades. Por que eu vim falar aqui? Por que eu estou aqui? Porque eu sempre dizia, as pessoas diziam, Bárbara dizia que nunca ia sair do Nordeste. Gente, eu consegui passar na seleção de uma bolsa FAPESP. O que é isso? Eu digo, nunca. Eu vivia com minha bolsa de CNPq de pós-doc, que era 400, né? Era essa a minha realidade. E aí passei na seleção com uma bolsa FAPESP. Vai ter aumento esse mês! Gente, o que é isso? Eu acabei de subir uma bolsa, vai ter aumento. Cara, vocês são muito privilegiados. Eu fiquei assim... minha cabeça explodiu, assim, dessas questões de como que é diferente mesmo, e é uma realidade dentro do nosso próprio país, né? Então, esse cenário aqui é muito importante a gente conversar, porque a gente precisa não só remover barreiras, né? A gente precisa, na verdade, incluir as pessoas. A justiça que a gente busca ao remover barreiras, ainda assim, muitas vezes pode não ser o ideal, né? Por exemplo, estou dando exemplos e eu sei que financiamentos são as grandes barreiras, mas se a gente tivesse, eu vim para aqui para São Paulo e eu tenho um amigo que ele faz mestrado lá numa área de ciência e ele é deficiente auditivo. Então eu não podia, nossa, a palestra é super bacana falando de diversidade, ele podia vir para cá. Não, eu não podia porque eu sabia que não ia ter tradução de livros. Então, eu tenho que pensar que, ao convidar uma pessoa para determinada atividade local, será que basta só ser convidado? Não tem barreira, ele mora aqui em São Paulo, ele não precisa pagar passagem para mim. Mas, ainda assim,
ele não ia estar confortável de estar aqui, porque não seria suficiente para a realidade dele. Então, é aquela coisa, tipo, convidar os amigos vegetarianos para um churrasco. Poxa, eu cheguei no vir para São Paulo, todo mundo é vegetariano, ninguém vai querer churrasco comigo. Então, essa coisa é muito importante a gente pensar no outro. Tem a questão da empatia, né, de trazer isso daí. E aí eu agradeço muito a Ju, Leonel, porque foi nessa palestra que eu comecei a estudar também a partir da fala dela. Porém, teve uma outra fala, que essa daí meu coração treme só de falar o nome. A Kênia Lírio, ela é uma mulher negra, preta, retinta, ela é do Espírito Santo, e ela teve uma fala que, para mim, abriu a mente. Ela trouxe de uma maneira tão bonita a questão da diversidade. Eu não coloquei os slides aqui mesmo, mas quem quiser, esse vídeo tá no YouTube, está disponível. Ela mostrou com as fotos do Recife de coral a importância de um Recife quando ele está saudável, diverso as cores, e quando ele está doente, uma cor só. Adivinha qual é a cor que ele É isso, gente. É uma coisa muito séria. Então, foi muito impactante trazer isso. E o que acontece? Até então, eu não me identificava como uma mulher negra. Eu não tinha a preocupação de que as minhas características eram algo importantes e que tinham umas barreiras, que eu tinha alguns preconceitos. Porque era tão natural, na minha família, nos meus amigos, ninguém falava sobre isso. A gente vive numa sociedade que o racismo estrutural está muito intrínseco em várias coisas. Eu tenho um exemplo assim, bem recente, por exemplo, a Preta Gil viralizou quando ela também teve essa numa palestra, ela chegou, não, porque eu sou mulata. E o pessoal, eu digo, eu ia fazer pior. Porque o que eu ia fazer? Eu ia dizer, não, duas coisas que eu sempre tive dificuldade de me reconhecer, porque, graças a Deus, e a minha família, minha mãe solo, eu tive educação. Então, ter acesso à educação é algo que é diferente. E o fato de eu não ter cabelo crespo era algo que, para mim, eu digo isso, os cachinhos, dá para fazer uma escova. Não, realmente, assim, me diferenciava. E isso é uma questão de racismo estrutural. Eu via as minhas primas que têm cabelo crespo, falavam, não, é porque elas diziam para mim, Bárbara tem cabelo bom. Aí eu, gente, é isso. Então, assim, é muito intrínseco da sociedade e vários problemas. Outra coisa que era, eu adorava, quando eu estava pequena, na adolescência, tinha um gatinho que chamava, e aí, Morena, gente, eu amava. Eu sempre me chamasse de Morena, tipo, como assim? E hoje em dia a gente sabe que essa questão do apagamento, do não reconhecimento das mulheres negras, das mulheres pretas, é algo muito sério. A gente realmente, hoje em dia, tem a possibilidade de realmente conversar sobre isso e buscar e assim, tentar fazer diferente, né? O que é, de certa forma, uma batalha. Mas a Kênia Lírio, que na época estava fazendo um mestrado lá no Rio de Janeiro, trabalhando com algas, ela que, né, trouxe através de várias coisas, inclusive mostrando o empoderamento, né, dos nossos ancestrais lá da África. Essa importância para mim, eu sou eternamente grata, no finalzinho ainda vai ter mais coisas sobre ela. E teve também a palestra da Dai, a Daisy Bussolani. Eu digo, gente, duas mulheres negras numa mesma palestra, o que é isso? Eu online, imagina, a cabeça estava explodindo. E a Dai estava falando da questão de políticas públicas. Estava falando, a Daisy, ela, hoje em dia, ela coordena a Secretaria de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca, gente. É muita coisa. Então, assim, para uma mulher negra tá lá, e ela é oceanógrafa, né, formada lá na Unifesp, né, onde eu estou trabalhando agora. Então, eu fiquei encantada com a capacidade dela de articulação, de estar articulando em Brasília, né, ações e políticas públicas para ajudar as comunidades tradicionais do Brasil. Então,
né? Novamente, esse seminário para mim foi algo que marcou bastante. E aí eu saí de lá, aí começou a primeira... Tinha muita relação com a conversa de onde que eu vou escrever um texto? Aí eu escrevi para o blog da Liga um texto, que esse texto está aí disponível, quem quiser acessar depois, que foi muito engraçado. Na verdade, foi um engano da Paulina, que quem estava moderando a mesa era a Bárbara Segal, que é professora lá em Santa Catarina. Só que ela me procurou depois no Instagram e me achou e disse, você não quer escrever um texto? Aí eu? Eu já estava na Liga, né? Mas eu digo, nossa, a Paulina chamou, sabe quem sou eu? Já estava, né? Uau! E aí, quando a Paulina me chamou, e eu falei, eu acho que você está enganado, mas eu tinha acabado de colocar um post justamente isso. Cadê as mulheres negras e principalmente as mergulhadoras? Porque, para mim, conseguir mergulhar foi uma das coisas mais difíceis da minha graduação. Eu falo isso depois, né? Avança. A gente ficou super amiga de Paulina, ela me convidou para estar no documentário dela, Mulheres na Conservação. E uma das coisas que ela fez questão de colocar no documentário é a minha fala, mostrando como que foi difícil, né? Como eu não tinha dinheiro, como que era difícil, como que é difícil para a gente fazer ciência, porque está muito relacionado questões de cores com questão de poder aquisitivo, né? É histórico. Então, foi realmente muito difícil. E aí eu escrevi lá, indignada. Só que eu tive a sorte que em 2019, antes da pandemia, eu estava fazendo um postdoc lá na UFPA. Aí eu, tcharam, vou lá, direto na fonte, conversar com a Zelinda. Eu digo, vamos conversar. Eu preciso saber, tipo, na sua época, quem era uma professora? Eu não conheço, eu não tive uma professora negra. Ela, como não? Você conheceu ela aqui na minha sala? Aí eu disse, quem é? A professora tá aí, você não conheceu? Não. Aí, gente, eu conheci. E eu escutei também café com elas na sala da Zelinda, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E ouvindo as histórias das dificuldades delas de irem para campo, como mulheres, e muito mais, né, da Altair, que ela é paleontóloga, né, e trabalha com foraminíferos. Inclusive, assim, ela tem muita dificuldade até de falar sobre questões raciais até hoje. Né? Eu tive que conversar com ela, por favor, você dá uma palestra? Ai, mas não, já consertei. Porque remexer algumas coisas é muito difícil e a gente tem que respeitar realmente, né? Só que, para mim, ela se tornou o motivo da pergunta. Cadê a Altair Machado desse Brasil, pelo menos, né? E aí foi então que começou a minha busca. E aí a nossa grande imortal, Ana Maria Gonçalves. Gente, eu não terminei de ler o livro, tá? Eu coloquei aqui. Ele é um livro enorme, lindo, só que da mesma forma que eu entendi quando a Altair falou, quando eu comecei a ler esse livro, eu chorava copiosamente. Eu chorei. É algo que para mim me tocou. Assim, eu li alguns capítulos e não vou ler porque é realmente uma busca, uma questão de autoconhecimento muito forte e pode ser uma maravilha para várias pessoas, né? Agora que ela é a primeira mulher negra imortal brasileira, muitas pessoas têm procurado, eu espero mesmo, eu fiz questão de trazer aqui, leiam, né? Tentem conhecer um pouco da história, porque é isso, conta a história, né, de meninas que vieram da África para o Brasil, com a família inteira, e como que é esse resgate depois dela idosa, velha. E foi isso que eu fui fazer, buscar um resgate, né? Ir até o Golfo do Benin, né? Tentar ver lá no Benin, lá em Angola, onde que eu me encontrava, quais as relações que tinham interessantes, né? E aí eu conheci minha xará. Minha xará, Bárbara Karine Soares Pinheiro, muito engraçada. Esse livro eu comprei na pandemia, logo depois do workshop. E ela autografou para mim assim, de Bárbara Pinheiro para Bárbara Pinheiro. Muito legal. E esse livro traz justamente mulheres negras na ciência. Eu achei incrível. Só que não tinha nenhuma bióloga marinha, ninguém das ciências oceânicas, nada lá. E eu digo,
minha busca ainda continua. Mas uma coisa que eu fiquei, que era isso, assim, que eu não tinha acesso, numa palestra que eu vi a Bárbara falando, que eu fiquei indignada. Eu digo, não acredito que eu passei a vida inteira falando do danado do Teorema de Pitágoras, gente. É isso, pequenas coisas que incomodam na vida. Danado do Teorema de Pitágoras não é nada de Pitágoras. Não é dele. O Teorema de Pitágoras foi escrito lá em Cambridge, 1000 anos antes dele nascer. E a história foi apagada. Essa história foi escrita pelo Hinch e depois foi traduzida, porque estava em Hebrew, pelo o papiro de Moses, que é esse documento incrível onde traz toda a matemática, a trigonometria. E eu nunca aprendi sobre isso. Eu estava tão indignada, eu fiquei revoltada. Eu digo, gente, poxa, eu já, né, doutora, eu sabia essas coisas. Eu falei, como eu fui enganada. Essa busca tinha muito isso de eu me senti enganada, me senti roubada, me senti prejudicada, mas me senti muito empoderada também, viu, gente? E uma das coisas que eu fui procurar também, essa é uma história engraçada. Eu fui procurar podcasts também, né? Então, a Tara Robbins, ela é a primeira mulher negra que apareceu lá na capa da National Geographic. Ela é uma explorer da National Geographic. E ela fez uma busca, ela é mergulhadora, ela se juntou lá no NEDS, que é o Associação Nacional de Scuba Divers Pretos, né, dos Estados Unidos, onde tem uma comunidade grande, né, em todo o estado, e ela resolveu se juntar a essas pessoas porque adivinha. Ela viu que, nossa, de mais de 12 mil navios que fizeram essa travessia transatlântica do Golfo de Benin, no caso dela, mais para cima, no Patamandaré, tinham milhares de africanos que morriam no caminho, né? Só que ela não sabia dizer o nome de nenhum dos navios. Nenhum daqueles 12 mil navios. Ela não sabia. Ela sabia Titanic, ela sabia Star Wars, vários outros. E aí, foi quando eu fiquei feliz, quando eu vi esse documentário, eu sei. Mas eu sei por quê. É porque eu conheci o Malcolm. O Malcolm Ferdinand, ele teve lá em Recife, né? Eu tive o prazer e a honra de mediar várias das palestras dele, de levar ele para passear em Olinda, né? Tive um verdadeiro crush, não vou mentir. E no livro dele, esse livro também foi algo que na minha busca, né, trouxe muita reflexão. Era muito. Alguém aqui já leu esse livro? Só uma pessoa? Ele traz novos conceitos de plantation, de ecologia decolonial, da questão das fraturas. Gente, eu recomendo. Né? Para mim, foi uma analogia também muito boa, e eu descobri que eu até entendi algumas dificuldades, mas quando tinha muita ciência por trás, eu gostava mais daquela coisa bem nerd do que o evento de cor, que tinha história, porque tem muita ciência, muita pesquisa, mas o que me tocava no livro do Malcolm era muita coisa relacionada, assim, das coisas que eu realmente vivi e que eu vi no Nordeste, né? A questão dele, ele fala, ele é da Martinica, ele é francês, mas ele é francês da Martinica, e ele traz muita questão da monocultura, né? Então, lá no Nordeste de Pernambuco, aqui tem Serra 525 mil anos atrás, pelo menos, teria lá na minha terra a mesma Mata Atlântica, chegando lá no mar, como eu vejo aqui, e fico olhando assim, eu digo, gente, nossa, como devia ser, né, tão bonito, e a gente ainda mais que tem os recifes de coral, né? E eu sempre fazendo essa relação no livro do Malcolm, e no livro dele, os capítulos, cada capítulozinho que ele separa, ele apresenta um navio negreiro. Gente, é surreal. Ele conta a história. Essa história do paraíso e a forma como ele descreve quantas almas estavam lá no porão, como é
é incrível, assim, vale demais você entender essa história, que é isso, assim, tipo, é a contracapa do capítulo. Ele fez essa brilhante ideia de trazer essa história, né, dos livros. E aí, outra curiosidade, a maioria do nome dos navios. Paraíso, Esperança. Gente, era só, tipo, só nomes que você fala assim, não acredito. Tem alguns nomes ruins, Caçador, bem, mas a maioria são nomes desses, assim, que você até tem vontade de navegar numa embarcação dessa. Bom, e aí, finalmente, depois dessa busca toda, e com agradecimentos especiais da galera do Bate-Papo com Netuno, eu realmente me empoderei e tenho muito orgulho de dizer que eu sou sereia, cientista e Jedi. Porque eu realmente acho que lutar por justiça, equidade, diversidade e inclusão é algo necessário. Né? E eu, por ser uma mulher negra nordestina, eu consigo chamar a atenção de outras pessoas. Todo mundo pode falar sobre isso, tá, gente? Todo mundo deve. Né? Às vezes é muito cansativo também, né? As pessoas, não, tem que ser só você. Tipo, lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala. Eu tenho uns certos questões, né, sobre isso. Eu acho que todo mundo precisa falar. Eu fico indignada quando a gente vai falar de questão de gênero e a plateia é só mulher. Eu digo, não, falar só pra gente não dá. Então, a partir desse empoderamento todo, que aí eu fui buscando construir novos caminhos, né, na ciência. Só que existe um perigo muito grande de quando você tem esse poder, né? Eu gosto as coisas da Adri. Tem a lente, né, que mudou o clima que a gente viu, mas quando a gente tem essa lente Jedi. Gente, meu aniversário de 1 ano, minha mãe me fantasiou de Emília. Emília? Não, quando eu era criança, o sítio do Pica-Pau Amarelo era a coisa mais legal do mundo. Eu fui reler um livro, um texto. Devia ser proibido. Devia ser proibido. Monteiro Lobato para criança. Porque ele se orgulhava de dizer que as obras deles eram parte do processo de eugenia brasileiro, gente. Eu digo, como que pode? Como que a gente vive até hoje dessas questões? E é isso aqui, Graça. Muito felizmente, a gente já tem pessoas que vão de contra isso. Então, a Bárbara Carini, né, ela foi a fundadora, né, da primeira escola afro-brasileira, né, a Maria Filipa, onde ela já tem buscado transformar. Existe a escola em Salvador, que ela é de lá, ela mudou para o Rio de Janeiro, então ela fundou também lá no Rio de Janeiro, né, e ela criou toda uma estrutura pedagógica para tentar trazer essas questões afro-indígenas para as crianças desde pequenininho. Então, a gente precisa dessas referências, a gente precisa desses materiais. E se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza queria estudar lá, porque... E ela tem um programa para a formação de professores nas escolas, que é uma das maneiras de como ela consegue ter dinheiro, né, para as escolas online. Então, é incrível. E esse livro, aí tem um livro, não porque ele é pequenininho, curtinho, mas ele traz a história da Maria Filipa, traz como ela construiu esse currículo. Então, é muito, muito bom. Daí vem a outra polêmica. Ao você ter esse poder de dar, eu vi até outras pessoas conversando. Eu digo assim, você não consegue mais ficar parado. Você não consegue ver no lanche agora. A única pessoa que estava servindo era um rapaz negro. Né? Você olha para isso e você estava delicioso, estava, mas para mim, perceber que quem estava servindo era um rapaz negro é importante. Ninguém percebe. Assim, não, tem muita gente, não estou dizendo ninguém, mas assim, é comum que ninguém atente para essas questões. E a partir do momento que eu tive esse meu grande poder de dar, eu não consigo mais. E isso daí foi algo que me incomodou profundamente, né? Bióloga Maria, formada, e eu tinha realmente essa questão da dificuldade
dos livros da gente ter acesso ao seu livro ou uma, né? Uma coisa, tudo livro do Norte Global. E eu fiquei originalmente feliz quando esse livro saiu, a capa bonita, né? Eu me lembro da minha aula falando da questão dos peixes papagaio, da conquista do sexo. Eu digo, olha, tem até diversidade na capa do livro. Mas quando a gente abre, foi aquela loucura, né? Na capa também tem a questão dos autores. E aí eu fui ter uma conversa séria, eu faço parte de um grupo de WhatsApp com todos eles. E aí eu, no fim de semana, eu disse, essa aqui é mais, eu vou cutucar. E aí, gente, gaslighting é realmente um negócio complicado. Eu era tudo simplesmente maluca, era simplesmente aquela moreninha lá do Nordeste que está indignada porque não entrou no livro. Sabe? Era uma coisa assim, surreal. E aí, pelo fato de eu estar no movimento na Liga das Mulheres, junto com o bate-papo, eu lembro quando eu escrevi o texto, eu falei para a Jana, não, eu vou corrigir também, porque tem que estar impecável, eu vou mandar para as meninas. Eu tinha que estar impecável, porque era um momento realmente de defesa, de trazer à tona. O texto também está lá, eu não esqueci de botar no QR Code, mas está no blog da Liga. E aí, uma coisa legal para mim que, sabe aquela pessoa que mudou, que faz a diferença? Eu depois fui dar palestra lá no Erebra, estava lá o Flotter, o Cadu, todo mundo, mas o Rocha era uma pessoa que, para mim, com ele como pesquisador nordestino, né, ele é pardo, e eu falei, cara, eu preciso realmente conversar. Esse ano a gente passou o aniversário dele juntos. Eu ia até botar uma foto, tá no grupo, assim, olha com que ele tá. Conversando sobre isso, né, lá na Conferência Mundial dos Oceanos em Nice. E ele falou para mim, né, de como que realmente chamou a atenção dele e que fez ele, não, assim, prestar um pouco mais de atenção, né, sobre isso. Então, para mim, todo o gaslight que eu faço, que passarei, que tem aquela questão de que, assim, gente, né, minha expertise é Recife de Coral. Eu catuquei a nata dos recifes de corais. Quando eu for submeter qualquer projeto no CPQ, eu tenho que colocar lá, atenção, quem for os avaliadores, porque era praticamente um suicídio acadêmico o fato que eu fiz. Então, o que tinha dentro do livro eram 5 organizadores, 30 autores dos capítulos, desses 30, 5 mulheres. Sem diminuí-las, mas todas essas 5 relacionadas com algum dos outros companheiras, né, parceiras de algum dos outros que estavam no livro. Não, esposas. Esposas. Então, isso me doeu muito mais, assim, isso doeu, mas eu confesso, é algo que, assim, o regionalismo, 99% dos recifes de coral estão no Nordeste. Quantos nordestinos tinha no livro? O danado foi uma das coisas que eu mais reclamei com o Rocha. Digo, pô, velho, tu cresceu sendo chamado de Paraíba, poxa. Né? Por que alimenta tanto essa questão de quando o pessoal vem para o Nordeste, todos os pesquisadores vêm. Gente, eu adoro receber. Minha casa é sempre assim, de carnaval em Olinda, em casa é Olinda. É aquela loucura. Todo mundo adora e eu adoro receber. E quando eu conheço muitos recifes, não fui em Brolinos ainda, eles são uma loucura. Mas na Costa dos Corais eu conheço muito lugar. Com os amigos que vêm, eu levo todo mundo para os melhores, sabe assim? Tu estuda o quê? Eu estudo, meu Deus, peraí, bora. Eu levo para todo mundo. Pergunta se alguém me convidou para escrever um projeto. Pergunta se alguém me convidou para estar dentro do paper. Pergunta, né? Se alguém, tipo, o máximo é uns agradecimentos e convidar para a banca. Aí sim, né? Convidar para a banca eu já entrei em vários. Mas é isso, então assim, às vezes eu fico pensando, poxa, será que as pessoas pensam que a gente não tem capacidade lá no Nordeste? Que a gente não sabe escrever um projeto, que a gente não sabe pensar numa ideia de pesquisa, de pergunta. Né? Isso é algo tocante, assim, e é real. A gente tem essa dificuldade, tem muita gente
que às vezes é isso, assim, como a gente faz aqui, é aquela coisa do colonialismo, como muita gente aqui convida pesquisadores gringos para estar no artigo porque é mais fácil de publicar. Muitas vezes é isso, não tem que ter pelo menos alguém lá para justificar. E a gente chega de ser aquela, só para dizer que marcou, né? Saiu da lista, assim, teve. A gente precisa provocar realmente mudanças verdadeiras nessas questões. Daí, é isso, né? Eu comecei a mudar. Eu resolvi me movimentar de verdade. E é isso, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta. E o que aconteceu, né? Pela Liga das Mulheres do Oceano, eu entrei no movimento de mulheres. Então, eu fiquei super feliz de ver como que conhecer elas, mas assim como bate-papo com Neturo, na Liga a gente tem a maioria mulheres brancas sudestinas, né? Então, o que aconteceu? Em janeiro, eu me inscrevi, né? Lembra aqui, minha Lírio? Logo depois do workshop que teve do seminário, eu fui falar com ela, ela fez: você viu lá na Corolist, tá rolando uma planilha de pesquisadoras negras do mundo todo. Aí eu vi, eu me inscrevi também, eu vi tudo lá, aquela coisa. E aí, coube que essa lista também foi uma inquietude de pesquisadoras americanas, também querendo saber onde estavam as outras mulheres negras das ciências marinhas, ecologia e evolução. E elas criaram uma ONG lá nos Estados Unidos. E elas me mandaram tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação, e lá fui eu em janeiro para a primeira conferência feita por mulheres negras para mulheres negras. É impressionante como isso é empoderador. Mas é aquela coisa, sabe, interseccionalidades? A gente, por mais que a gente se sente junto, vai ter sempre alguma coisa de que, assim, estava maravilhoso, mas ainda assim, eu era a única mulher brasileira lá. Então, sempre vai ter alguma peculiaridade sua que, às vezes, a gente não consegue endereçar, né, ou trabalhar. E isso me indignou, eu digo, gente, eu não acredito que eu só estava aqui, foi maravilhoso. Né, a gente fez tanta coisa na conferência, eu digo, não, tá na hora de eu criar um GT de mulheres negras na Liga, que eu não vou ficar só, eu vou mexer as estruturas aqui. E aí criei e abri o GT. E no mesmo ano, em dezembro, a gente se reúne uma vez por mês, pelo Zoom. Só que ainda estava naquela estruturação, 5, 6 pessoas iam para a reunião, às vezes pouca gente. E quando foi no final do ano, de novo, a ONG americana abriu chamada para um outro evento lá com tudo pago. Bora, a gente não levar 10 meninas. Mas a gente não faz inglês, não fala inglês. Mas aí eu... Bom, sacanagem. Aí eu digo, gente, eu sinto muito, mas eu vou. Eu vou me inscrever e eu vou chegar lá. E eu fui de novo para os Estados Unidos, para um evento que é na Black Marine Science. Na verdade, são homens e mulheres, né? Pesquisadores de ciências, exclusivamente de ciência marinha, né? Avinos. E aí, nossa, foi outras revelações incríveis. Eu escrevi também de novo um texto, mas algo que me tocou muito dessa experiência lá foi uma mesa sobre oceano e clima, onde na mesa tinham pesquisadores, eram de 5 países, nenhum do norte global. Gente, tinham os pesquisadores da África, tinham pesquisadores da região do Caribe, de vários países. E aquilo, sabe aquela coisa, aqueles pequenos detalhes do poder Jedi, que você começa a entender, né, que faz a diferença. E teve uma pesquisadora que ela falou assim, gente, eu vim falar para vocês da minha experiência de vida, do quanto que eu tive que fechar a universidade, fechar minha casa, perdi minha casa por causa do furacão, e todo ano, e agora? Como que eu vou lidar com a intensificação dos furacões, com um poder gigante, com essa frequência muito maior? E ela falou assim, e o mais engraçado, não é engraçado, o mais louco,
Mas, enfim, né, porque essas coisas de capacitismo ainda estão na minha cabeça. O mais difícil de lidar com isso é porque ela tinha resposta, ela sabia que trabalhar com restauração de manguezal, de capinha, né, de capinha agulha de funeral, de Recife de Coral, ia ajudar o povo dela, ia ajudar ela, ia ajudar a ciência, ia ajudar o planeta. Mas ela não tinha financiamento, então assim, é tão emocionante quando você vai numa mesa científica, o pessoal falando disso, ela mostrando os dados, o experimento dela que deu errado por causa do fracasso. E ela explicava o porquê. Essa emoção, essa história, pode vir de qualquer outro lugar, não vai ter para contar. Né? Porque até podem morar no local que tem furacão, nos Estados Unidos tem vários, mas a casa deles com certeza não saiu voando por aí, sabe? Tem outras peculiaridades. Mas o que também me fez tentar buscar alguns dados no Brasil. E aí, até então, né, são dados ainda antigos, mas uma pesquisa que tinha saído nesse mês, isso foi dezembro, saiu depois, cadê? Foi? Cadê os gráficos de novo? Drio, acho que os gráficos são as complicações. Tinha um gráfico aqui, mas vocês podem acessar o gráfico nesse QR Code e aí vocês vão ver. Essa pesquisa que foi feita pelo Luiz e pela Márcia, trazendo essa questão das desigualdades raciais, das desigualdades raciais na ciência brasileira, eles pegaram dados da CAPES, né, de 2020 ainda, porque falar dessas questões raciais é muito difícil. Então, assim, eles pegaram o banco de dados da CAPES, dentro do banco de dados da CAPES de algumas áreas, eles pegaram 5 pesquisadores e foram individualmente tentando, né, dentro de uma amostra aleatória, dizer quem era, de acordo com o IBGE, pardo, preto, branco, indígena e amarelo, para poder falar sobre as questões raciais na ciência. Então, que pena que não está funcionando, mas vocês têm aqui, gente. E também vocês sabem, né? É que no primeiro gráfico trazia a questão geral, entre brancos, pretos, pardos, amarelos, 94%. Tinham os números eu não sei exatamente, mas a maioria esmagadora eram de pesquisadores brancos. O segundo gráfico, daí já trazia a questão de gênero, que o Dri também já trouxe muito bem especificamente nessa questão de gênero na ciência, né? A gente também no bate-papo conversa muito, e é esmagador. A gente tem 30% mulheres, 70 homens mais ou menos, em níveis gerais. Mas o terceiro gráfico que eles trouxeram é mostrando a questão de gênero e raça. Nossa, aquilo dali me bateu. Eu digo, gente, cadê as mulheres negras aqui? Onde que a gente está? E no último gráfico também era justamente por área. Para vocês terem uma noção, na área de geociências não se tinha mulheres negras nenhuma, não aparecia na amostra deles. E era isso, então, se vem para biologia, tinha para a área de ciências da Terra, mas, né, tinham muitos ainda que não tinham. E é interessante depois, o PDF que eu baixei está com os gráficos, de repente você pode compartilhar. E esses dados me fizeram dizer, olha, não adianta, eu tenho que ir na ação, eu tenho que ir na fonte. E o que aconteceu? Eu escrevi uma proposta de um microgrant para essa BWINS, né, a Black Women in Ecology of Evolution Marine Science, e eu ganhei $2.000 para fazer um evento de um dia. E aí eu disse, aquela coisa, né, $2.000 vira em real, vira 10 mil, dá para fazer 2. Aí eu quis fazer, só que tinha uma frase, né, eu tinha que ser em fevereiro de 2024, e aí a pessoa de Pernambuco, fevereiro, tem o quê, né, gente? Carnaval, né? Eu abri a seleção para o sábado depois do Carnaval e em Recife. Ninguém se inscreveu. Eu digo, ai, gente, que horror. Aí no sábado seguinte eu tinha visto, porque eu sou de Pernambuco, mas eu moro em Alagoas, então eu tinha feito Recife e Maceió. Aí eu disse para as meninas, vocês deram sorte, galera de Maceió, porque agora a gente, todo dia entra a gente. E aí eu fiz
Então aí a gente fez limpeza de praia, a gente fez simulação de atividade de campo, de pentes, de como que a gente fazia ciência bentônica. E aí a gente foi para uma casa da minha amiga, piscina, tudo pago. Mandei um para buscar na casa de cada um. Mandei, quem tinha filho podia trazer o filho, tinha piscina para deixar os filhos, só foi um que levou. Mas tinha alimentação, tinha camisa, tinha caneca, tinha o que vocês imaginarem. E tinha o novo para elas. Tinha a questão de se reconhecerem, de dizer assim, mas tem certeza? Eu tinha uma amiga que não se inscreveu porque ela não sabia que tipo, era isso. Ela não tinha noção de que assim, ela não precisava não ter passagem. De gente, por que vocês não leram certo as coisas? Eu botei lá tudo pago. Alimentação, transporte, material, tudo pago, porque eu pedi quando ela se inscreveu, eu digo o número da camisa. Ela, eu quase que não colocava, porque eu pensei que era para comprar. Eu digo, essa é a realidade, assim, às vezes a gente não experimenta porque a gente acha que a gente não tem condições de dar aquele passo. Então, foi a primeira grande lição desse evento que eu fiz lá em Maceió. Só que nesse evento a gente fez também eu digo, gente, chuva de ideias, o céu é o limite, a gente pode provocar as mudanças. Então, vamos elencar aqui algumas coisas que a gente quer. E dentro dessas coisas que a gente queria, duas foram as principais, que eram as grandes barreiras, né? Tipo, o que a gente precisa das ciências marinhas aí na região? Aí, todas elas concordaram que era o curso de mergulho, né? A questão de você não ter acesso ao curso de mergulho, e inglês eram as grandes barreiras para elas se tornarem as grandes profissionais que elas querem ser um dia, né, pessoal? E tinha gente de mestrado já, mas a grande maioria de graduação. E aí eu disse aqui, ó, tá guardadinho comigo, viu? Esse sonho aqui é de vocês. E aí isso foi em fevereiro. Quando foi em junho, eu submeti uma nova proposta para apoio de novo, só que não abriu o edital dessa vez. Eu marquei uma reunião com elas, e disse assim, gente, ó, lembra o resultado, mandei um relatório com vídeo, com testemunho dela, aquela menina lá. Eu quero fazer diferente, eu quero fazer pro Brasil todo. E aí, ó, tá aqui, ó, eu quero fazer assim, 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 vai ser um workshop científico, só que aí eu quero que seja, tipo, que as mães possam vir, se tiver criança até 2 anos, pode trazer um acompanhante, se for criança maior, vai ter que ter regressão, não dá para ficar, salinha de amamentação, tudo que vocês imaginarem, a gente foi elencando das coisas maravilhosas. Tudo pago, passagem, hospedagem, tudo. Todo palestrante ganhando um prolabore, é isso. Aquele sonho. Aí a galera foi, tá certo. E me mandaram $52 mil. Em junho. Gente, eu falei, eu também sou diretora executiva do Instituto. Eu ganhei, de repente, né? Entrou na conta do Yandê quase $300 mil. Eu tremia. Eu digo, o que eu tô precisando ficar me dando dinheiro? Eu digo, como é que eu vou fazer isso? E era para um evento. Só que aí o que acontece? Eu não estava mais sozinha. Eu estava no GT de Mulheres Negras da Liga das Mulheres para o Oceano. Dentro do GT, a gente criou uma comissão, a melhor comissão de evento possível imaginável. Foram cinco mulheres que se juntaram a mim. E assim, a única coisa que elas não fizeram foi escrever o grant. A partir do momento que o dinheiro entrou, todas elas fizeram absolutamente tudo comigo. Né? Assim, a gente se dividiu super bem. Tinha uma que era boa de design, aí fez os guias. Tinha uma que era boa de planilha, prestação de conta. Tinha uma que era boa de divulgação. Enfim, cada uma na sua especialidade, e a gente foi montando esse workshop. O susto quando a gente abriu a seleção, 134 mulheres se aplicaram no Brasil todo. Eu digo, o que é isso? O que é isso que a gente vai fazer agora? Porque a gente só tinha 30 vagas. A gente só tinha 30 vagas porque o dinheiro era, mas eu queria pagar tudo, passagem, hospedagem, alimentação para todo mundo. Não dá, gente, vocês sabem o que é isso. Não dá, simplesmente não dá. E ainda tinha que trazer passagem das pesquisadoras internacionais, né, para poder pagar para elas virem e tal.
E aí a gente teve a difícil tarefa de fazer a seleção. Me bote para fazer qualquer coisa, me bote para fazer a seleção. Para mim foi muito difícil, mas estávamos em equipe, então a gente realmente botou com transparência todos os quesitos, o que a gente podia. Então, assim, teve uma divisão, mas a gente teve uma cota norte e nordeste, tinham mais mulheres, tinha inscrições incríveis de mulheres no sudeste. Mas eu falei, desculpa, gente, a oportunidade que vocês têm de participar de eventos como esse na região de vocês é infinitamente maior do que as meninas do Norte e Nordeste, então vai ter mais mulheres do Norte e Nordeste, desculpa, e é isso. Aí a gente teve uma menina que estava terminando a Sam. O sonho dela é fazer biologia marinha, ela nunca viu o mar. Gente, quando essa menina chegou em Porto de Galinhas, vocês imaginam a festa que foi, de louco. Enfim, e aí a gente convidou pesquisadores norte-americanos, né, vieram, e também veio a César, que ela é uma bióloga marinha lá de Moçambique. Ela também veio para participar do evento e foi simplesmente incrível. Só que antes do evento, aí lembra lá aquela listinha? Uma das coisas que eu fiz questão de colocar no financiamento eu quero dar um curso de mergulho, tudo pago para 10 mulheres negras do Brasil. Minha gente, eu fico feliz demais. 9 só terminaram, porque uma delas teve pânico mesmo, quando a gente foi fazer o curso, e aí a gente respeitou, e as pessoas têm limites, a gente não tinha nada errado fisicamente, mas na hora que ela foi fazer o curso, ela não conseguiu ter a certificação. Mas tá em terapia, eu espero que um dia que ela consiga. Mas, além disso, a gente teve a questão de diversidade, e que é um orgulho também que eu tenho assim, dentro de mim. Acho que a primeira mulher negra trans nordestina que fez o curso de mergulho foi a Kai. A Kai, ela tá lá em Abrolhos, mergulhando praticamente todos os dias no estado dela. E é uma das mulheres que assim, mais assim, precisava do curso, e aqui realmente, assim, sabe aquela uma pessoa, todas elas estão adorando, claro, vocês fazem, né, tem noção do que foi ganhar o curso de mergulho, mas a Kai, ela vai ter mais condições profissionais, porque agora ela tem essa certificação, então para a gente, né, na verdade, para a comissão, né, quando a gente foi selecionar quem seriam, né, as 10 mulheres para ganhar um curso de mergulho, foi algo que realmente destaca, e ela manda pra gente direto as fotos mergulhando, e a gente, cada mergulho que ela faz, a gente comemora. Não foi mulher, não faz isso não. E também foi um negócio tão bacana, porque até os cuidados que a gente tem, né, quando a gente pensa na questão de diversidade. A instrutora de mergulho é uma mulher típica, ela é autista, é um nível mais baixo, com TDAH, e ela é, né, pernambucana, então assim, a gente correu atrás de uma instrutora negra. Eu queria uma instrutora negra. E aí ela disse, poxa, eu conheço, mas é pernambucana ainda. Mas não, foi morar no México. Aí eu, e agora? E saí buscando e não conseguia, mas a Nath, que foi a instrutora do curso, foi uma indicação também dessa instrutora negra. Não, mas eu conheço uma que é realmente muito boa, e você vai atingir a questão, né, que você quer também estar sempre trazendo um pouco de diversidade e dando oportunidades para esses grupos minoritários, então foi super bacana. E vocês não fazem ideia do que foi isso, gente. Foi algo surreal. Uma das coisas mais legais, essa pessoinha aqui, vocês sabem quem é essa moça aqui? O nome dela é Rosemary Isaías. Ela é a primeira mulher negra a atingir nível 1A no CNPq. Pesquisadora. Ela é bióloga e ela trabalha com galhas, né? E ela termina a palestra dela cantando eu sou 1A, mas não sou só. É muito lindo quando você tem essa coisa o que ela quer realmente é isso, que a gente consiga chegar lá, né? Que a gente, cada vez mais, outras mulheres negras consigam atingir esse nível 1A. E aí a gente teve a primeira mulher presidente da colônia de pesca lá em Tamandaré, a Madá. A Madá é incrível, então assim, a gente tinha esses palestrantes
não só cientistas, como comunitários. Todo o evento foi pensado em ter realmente vozes sendo, né, acolhidas, e a gente também discutiu muito, para vocês terem uma ideia, aqui é a Nick. As mulheres chegavam e se assustavam, né, porque ela tem uma pele super branca. E aí a gente tem que trabalhar essa questão do colorismo aqui no Brasil é diferente, né? Nos Estados Unidos é a gota de sangue, né? Então, tinha tudo isso que a gente estava tendo que trabalhar e conversar, e foi realmente assim algo empoderador o que a gente fez lá, né, que saiu da Baía de Belém, foi bater lá na Baía de Tamandaré, onde teve esse evento. E aí, não para por aí. A gente, não, agora que a gente se encontrou, que a gente se reconhece, aguardem. Aguardem, porque a gente, cada uma dessas aqui tem um sabre de luz escondido já. Elas são Jedi igual a mim, e elas estão lutando por isso, e não tiveram medo. Lembra quando eu disse, num evento que eu ia ganhar passagem para os Estados Unidos, que eu escrevi lá no GT, e as mulheres, não, eu não vou me inscrever, porque o inglês, aí eu disse para as meninas, agora abriu de novo a oportunidade para ir para os Estados Unidos, quem vai? 20 se inscreveram, 20 foram selecionados. 7 não falavam nada de inglês, nada. Mas elas disseram, não, a gente vai. A gente vai apresentar trabalho. Porque vai. E fomos apresentar trabalho mesmo, assim. E passamos 3 dias no estado da rede. Só que o que acontece? Era tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação nos Estados Unidos. Mas elas não tinham visto. Gente, as meninas nunca tinham passaporte, sabe? Não tinha passaporte, não tinha nada. Seguro de viagem, era tanta coisa que tinha que ter dinheiro antes para esse sonho realizar, que aí a gente fez vaquinha, muito inspirado. Mas agora eu aprendi fazendo a abertura. Não foi uma vaquinha. Porque a gente é isso, vamos fazer financiamento, a gente precisa, vamos conversar com as pessoas e vamos conseguir realmente mobilizar o pessoal para fazer esse sonho realizar, né? Uma delas desistiu, disse que, olha, eu não tenho condições mesmo, não vou ter, a vaquinha não ia chegar a tempo, porque tudo isso era um processo, já ouvi, tem que ser antes. A gente recebeu a resposta, tipo assim, em março, tinha até abril para tirar passaporte e visto americano, hoje em dia já nem ia conseguir. Então, assim, a Samara, que veio de Rondônia, ela tinha que sair de Boa Vista e ir para Brasília, porque não existe consulado americano na região norte. Nenhum, sim, nenhum. Então tinha que gastar dinheiro. Enfim, resumindo, fomos 18 porque na véspera da viagem, com tudo pago, Raqueline, uma das pesquisadoras que foi selecionada, foi chamada para fazer banca de heteroidentificação no concurso de CNBio, no dia do evento. Aí a gente, todo mundo fez, ainda não era, mas enfim, ela ainda não foi chamada, assim, fez a banca, ela ainda não foi chamada, mas existe uma chance muito grande de que ela entre nesse CNBio e a gente está torcendo muito por ela. E fomos 18 mulheres negras para os Estados Unidos e foi aquela farra, vocês nem imaginam. E aí, aquela coisa do quando a gente se move, né? Inglês era a outra barreira, né? Curso de mergulho, check. Começo, né? 10. A minha mentora, na Buenos a gente tem programas de mentores, né? A Aline aqui, ela é paulista, ela é lá de Guarulhos, só que ela faz o mestrado, ela fez a graduação e está fazendo mestrado lá no Rio Grande do Norte. Ela é minha mentoranda no programa da Buenos, ela é da Liga das Mulheres do Oceano. E aí, quando abriu de novo a chamada do microgrant, eu disse, eu não vou aplicar não, porque agora é você. Agora eu quero que você escreva, eu vou te ajudar a corrigir, mas eu quero que você aplique. Ela tá certo. E aí ela foi e aplicou, e ela conseguiu fazer um dia no workshop, e o objetivo dela era tentar quebrar a barreira do inglês. Fazer com que as mulheres negras lá de Natal parassem daquela barreira, que o inglês não é para mim. Né? E esse evento foi agora, dia 2 de agosto. Foi incrível, ela só teve coisas boas contando. E é isso, então, assim, algo que eu tenho muito orgulho hoje em dia de mostrar é que, assim,
a gente ainda é minoria, mas quando a gente move, né? E aí, para terminar, eu tenho essa frase da Kênia, que é uma das coisas que me toca profundamente. Né? O meu corpo é um corpo transatlântico abastecido pelo mar. A Kênia, quando ela falou isso no workshop lá em Tamandaré, quando a gente se conheceu, né, olho no olho, eu falei, é isso. Né? A gente tem essa raiz, tem essa história, a gente tem essa navegação dentro da gente em algum momento que em vez de trazer tristezas, traz força, traz poder, traz beleza. E aí eu queria realmente terminar agradecendo vocês pela atenção, né, por terem me escutado, para as meninas pelos 10 anos, das tirinhas, e isso, obrigada. A Bárbara tinha pedido para avisar ela que quando faltasse 10 minutos, a gente não avisou. A gente optou por não avisar, que eu acho que estava muito bom. A gente não queria ter te cortado, Bárbara. Mas a gente ficou com o tempo bem apertado. Então, assim, alguém tem alguma pergunta? A gente consegue abrir para 1, 2, aí máximo, tem alguma coisa no online aí, ou está todo mundo digerindo ainda? Todo mundo chorando aqui no chat. Bárbara, muito obrigada pela sua palestra, isso foi incrível, acho que emocionou todo mundo, né? Fez a gente pensar muito também. Isso que você falou do privilégio é uma coisa que a gente sempre reflete, é o tapa na cara, né? Mas que a gente precisa tomar para tudo melhorar. E eu só queria te falar que aqui na USP, né? Esse sistema que você falou, são certas. Mas outro dia eu recebi a nota do coletivo de docentes negras e negros aqui da USP. Então, é um caminho, né? A gente está mudando isso. E eles estavam, nessa carta, eles reclamam desse sistema de cotas da USP. Eu não sei se você já ouviu falar, que é por uma pontuação, né? Seria uma pontuação extra e tal. E eles estavam reclamando dos méritos disso, que, na verdade, não é um sistema muito eficiente, né? Que não ajuda muito. Mas, enfim, eu queria só pontuar isso, que eu fiquei bem feliz, né, de saber que a gente tem esse coletivo. O número de docentes negros e negras aqui ainda é bem pequeno, mas a gente está nessa luta para mudar isso, né? No que a gente puder auxiliar. Mas, enfim, é muita emoção. É que era uma pergunta mais séria, mas eu não sei se a gente tem muito tempo assim aqui, né, para falar. Não, então, era sobre esse sistema aqui, porque aqui na USP o que eles falam é que a gente, quando a pessoa passa por essa banca de identificação, né, ela é considerada, que chamam aqui PPI, na verdade, ela ganha um ponto a mais, mas que eles falam assim, que aqui na USP, né, é muito ainda subjetiva a avaliação, e que isso, na verdade, eles reclamam que tem zero fato. Como você mesma mostrou, né, a pessoa quem chegou até aqui não teve as mesmas condições, né? Cada um que passou por sua vida, mas as pessoas, né, os negros e negras passaram por muito mais dificuldades, às vezes o currículo não vai ser igual, então o que adianta esse ponto? E aí, na verdade, eu queria a sua opinião sobre os sistemas de cotas. Eu não sei como é o sistema nas universidades federais, assim, como funciona, e qual a sua opinião sobre esse sistema de cotas ou de avaliação, e se também é só para inglês ver, como a gente fala? É isso. Uma pergunta polêmica. A polêmica tem que ter pelo menos isso, independente do que seja, o que tem é importante, é necessário e é um mínimo de reparação. Agora, é um processo, precisa ser construído, né? Precisa ser avaliado. Essas questões de banca de heteroidentificação, num daqueles QR codes do texto, uma das coisas que eu escrevi foi isso, assim, eu só fiz 2 concursos na minha vida. O primeiro eu não me inscrevi nas cotas, né, como eu tinha falado. O segundo,
eu me inscrevi, mas o que mais me chocou nesse primeiro foi porque você via que tinha uma pessoa que tinha ido para a praia, a professora Marcel foi para a praia, se bronzeou, e no dia ele voltou para fazer e estava lá. Onde que é? Ai, eu disse, não é possível. Não é possível. Não é possível. Como que eu não estou me inscrevendo nessas cotas, né, de reparação? E outras pessoas estão se aproveitando disso e podem passar na minha frente. Então, eu acho que a gente precisa ter a questão dentro da cota, as interseccionalidades. Né? Eu acho que isso era uma das coisas que a gente precisava mais mudar. Né? Porque até mesmo dentro da questão de tipo, cota de gênero, né? As mulheres nós precisamos, né? As mulheres negras e as mulheres trans. Né? Então, assim, ter um escalonamento com base em cada realidade, eu acho que é importante. Mas eu confesso que meu sonho é que os concursos públicos para professores sejam, né, além das provas sem nomes, que fosse assim, ó, sabe aquela The Voice? Ninguém vê. Meu sonho é que fosse The Voice. Ninguém visse a cor da pele da pessoa. Ninguém visse se é gorda, se é baixa, se é magra. Tipo, tá dando a aula, a pessoa vê lá os slides no computador, mas não ia saber. Porque o fato de saber está dentro da pessoa, o racismo estrutural está dentro da pessoa, gente. Pode ser a pontuação que vier. Na hora lá de selecionar naquele concurso, por mais que seja, vai ter aquele professor branco, sudestino, vai ter aquela mulher gorda, nordestina, falando lá, e aí o pessoal vai dizer, então é porque a aula pode ter sido massa. Não se for realmente taxonomia supérflua, não tem jeito. Mas, de repente, uma ecologia de coral, a gente podia, né, dar uma melhoradinha. Mas aí vai influenciar o aspecto da pessoa, a cor da pele, o sotaque. Vai influenciar a gente. Não tem como, então, como que a gente... É isso, é processo. As cotas são necessárias, ter um comitê e alguém que avalie isso é muito importante. A gente participou esse ano, teve o primeiro Biodiverse, que foi um workshop que a gente fez lá em Campo Grande, falando sobre diversidades a diversidade na biodiversidade, onde a gente falou dessas questões. A gente fez até uma carta, depois eu posso até passar o QR Code também, de manifestação do que a gente precisa, que não é só cotas de entrada, cotas de permanência, né? Como que a gente queria que fosse feito, mas o que é unânime é que a gente sabe que é um processo, e que a gente precisa batalhar muito ainda, muito, 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 mas a gente também não pode nunca desmerecer o que já foi construído até aqui. Que é necessário, a gente tem que só dar uns pequenos passos adiante, mas é difícil. Banca de heteroidentificação é super difícil. Eu passei uma dificuldade gigante no workshop. Tem, inclusive, assim, tem mulheres que têm um histórico gigante que eu selecionei para elas serem voluntárias. Eu digo, vocês querem, mas elas não, numa banca de heteroidentificação, explique para mim por que você se autodeclara pá. Ela não soube falar. Então, assim, não tinha traços, não tinha cor da pele, não tinha, mas ela veio de um histórico de familiar, de muita opressão, de falta de grana, tipo, tinha estrabismo, tinha tantas outras coisas, né? E o fato dela se reconhecer num local de minorias, assim, tipo, ninguém nunca presta atenção. Então, é isso, assim, também. Então, às vezes, é um processo que é difícil, mas na hora de selecionar para quem vai ganhar, a gente ainda precisa... O quanto mais transparente no fato da gente tentar remover a barreira para promover a inclusão, esse é o ideal que a gente precisa. Obrigada. Bárbara, obrigada. É uma honra muito grande.